No Palmeiras, expectativa de ter uma camisa valendo R$1 bilhão nos próximos 4 anos. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Palmeiras, que tem jogador que pode jogar, hein? Importante notícia, mais um jogador que está recuperado pelo departamento médico, à disposição aí do Abel Ferreira. Aliás, o Abel tem um elenco agora que não pode mais reclamar. Não tem reclamado, é verdade, e o Palmeiras tem jogado bem. O Abel está encontrando aos poucos aí a forma desse time jogar, é um time muito mudado. A gente tem falado muito sobre isso aqui nas lives do canal. É um time que foi reformulado. Abel, em alguns jogos, chega a trocar 5, 6 jogadores do elenco do ano passado. Então é muita gente. O ano ainda está começando, né? A temporada ainda está no começo. Já foi o Paulista, é verdade. Mas o Abel estava ainda buscando um jeito desse time jogar. Parece que encontrou. O Palmeiras voltou a jogar bem, fez bons jogos. Fez um jogo muito bom contra o Corinthians. Fez um jogo bom contra o Internacional. Não muito bom, mas fez um jogo bom. Um jogo com aquela chamada eficácia, que o Abel costuma dizer, né? Teve poucas oportunidades, mas quando teve foi lá e Facundo Torres, hein? Terceiro gol dele, primeiro no Brasileiro, fez o gol que deu os 3 pontos para o Palmeiras e era isso que precisava. Então o Palmeiras equilibrou a defesa, de novo, hein? Já, com 4 jogos, a defesa menos vazada do campeonato. Então o Palmeiras vem bem nesse quesito que sempre foi muito importante, muito forte, deixou, né, de ser por alguns momentos, agora retomando tudo aquele trabalho, aquela construção do Abel com relação à equipe, né? Uma defesa sólida, um ataque que é eficaz, e o Palmeiras aí, líder do Brasileiro, junto com o Flamengo, né? O Flamengo tem um saldo de gols melhor, mas as duas equipes têm 10 pontos, e o Flamengo tem 9 gols de saldo, o Palmeiras tem 4. Uma diferença aí, né? Um 9-4. Mas ainda a gente está na 4ª rodada, e os 10 pontos é que é importante. O Palmeiras está junto com o Flamengo na liderança da competição, né, e brigando lá na ponta da tabela. Muito bem. E joga amanhã contra o Fortaleza lá em Fortaleza. O jogo é às 6h30 da tarde, né, uma viagem. Aliás, uma semana que a gente tem que destacar isso. O Palmeiras joga em Fortaleza amanhã, já está lá em Fortaleza, né, já viajou. E depois, quinta-feira, joga na Bolívia, lá em La Paz. Então, uma semana aí de muitas viagens, jogos longe, desgastante. E provavelmente o Abel vai ter que fazer aquela gestão de grupo, né? Dos minutos aí, deve poupar alguém, principalmente nessa viagem aí de Fortaleza, deve entrar com o time mudado. Não acredito que a nossa novidade aí de hoje, que eu vou dizer daqui a pouquinho, deva estar em campo, mas pode entrar. O Abel tem feito isso, né? O Paulinho está entrando no time aos poucos, pegando ritmo, se recuperando, pegando confiança, né? E daqui a pouquinho está pronto. O Maurício ainda entrando pouco também, entrou no jogo lá contra o Internacional, foi a volta dele, e aos pouquinhos também, a cada jogo, vai ganhando mais minutos, que é importante. Então, a volta para hoje, para amanhã, né? Jogo de Fortaleza, quem está disponível, que já treinou, está à disposição do Abel, é o Lucas Evangelista, mais um jogador. Então, o Abel tem esse elenco aí, cheio de opções, de possibilidades, dá para mexer, principalmente do meio para frente, e a defesa também, né? A defesa também, os zagueiros agora com a chegada do Fux, com a chegada do Mikael, Murilo ainda machucado, né? Mas hoje tem opções, tem o Naves ainda que está por ali, quer ir embora, mas ainda está por ali, Benedetti. Então são várias opções na defesa também, na lateral o Giai, né? Giai, a última partida contra o Internacional, que partida do Giai, finalmente, depois de mais de um ano, o Giai mostra que pode ser importante também para o elenco, isso é bom. Então do lado direito, Mike e Marcos Rocha, e agora o Giai chegou. Lado esquerdo é um problema, porque tem Piquerez e quando ele sai, né, tem dificuldade. Mas do meio para frente, muitas opções. Eu até queria fazer um exercício aqui. Eu acho que para esse jogo aí, o Abel tem que poupar o pessoal do meio de campo. O Veiga ainda é desfalque, né? O Veiga ainda está fora, não pode jogar, mas não foge muito do time que ele tem para jogar nesse jogo aí, porque depois tem a Bolívia. Então, eu acho que ele vai poupar alguns jogadores. Não deve ser o time titular. Sei lá, de repente, um Giai, Gomes. Será que o Gomes vai? Talvez até o Gomes, uma interrogaçãozinha no Gomes, né? Mas Giai, Gomes, Mikael, né? Deve ser por ali. Não acredito no Fux nesse jogo, porque o Giai não vinha jogando. Jogou um jogo aí que jogou bem, então não precisa poupar agora. Vai de Giai pelo lado. Então, Giai, Gomes, Mikael, e aí o Piquerez tem que jogar, né? Só se ele botar o Vanderlan. Aí no meio, eu acho que o Evangelista ainda não deve começar jogando. Deve entrar durante a partida, mas dá para fazer ali Podia poupar o Rios também.
Podia fazer um Aníbal e Emiliano. Deixa o Rios descansar. Na altitude lá é importante ter o Rios. Terceira vitória na Libertadores, fica legal. Fica legal, já tem duas. Terceira fica legal. Então o Emiliano um pouquinho mais à frente, o Aníbal um pouquinho mais atrás, os dois vêm revezando. Então dá para nesse momento botar os dois juntos. Aí no meio aí tem que ser o Estevão, né? Menino aí, daqui a pouco vai embora, deixa a gente curtir o Estevão. Deixa a gente aproveitar esses últimos jogos do Estevão. Dá para jogar, 17 anos ainda dá. Só se ele tiver com algum probleminha, mas acho que Estevão. Aí o Felipe que se encontrou do lado direito, né? Felipe Anderson está jogando bem. Do lado direito, né? Do lado esquerdo tem que ser o Facundo, né? Qual que seria uma outra opção? O Alan. Poderia ser também, o Alan. Mas eu, sei lá, acho que dá para ser o Facundo, fez o primeiro gol dele no Brasileiro, tá solto, tá à vontade, dá para jogar. E na frente podia ser até o Flaco Lopes. Podia ser até o Flaco Lopes nesse jogo, porque eu acho que lá na Bolívia, com 20 anos, aí tem que ir de Vitor Roque, né? Mas precisa poupar um pouco, o desgaste é grande. 2 viagens aí, Fortaleza dá umas 3 horas e pouco de viagem. Ida, volta, hotel, jogo, que é o mais importante, né? Aeroporto, e aí volta. E depois pega outra viagem longa para Bolívia, para La Paz. Não é fácil jogar em La Paz, joguei 2 vezes, é complicado. Tem aí sim que pensar até numa garotada, aí tem que botar. Aí o Vitor Roque vai, aí vai o Richard Rios, aí solta todo mundo para jogar Libertadores. Então tem que fazer essa semana essa mexida no time, né? Poupar alguns jogadores, fazer essa troca, né? Para que o Palmeiras chegue forte nas 2 competições. Na Libertadores a gente sabe, é prioridade, né? Libertadores tem que ir sempre com o que tem de melhor e o Abel vem fazendo muito bem. O Palmeiras, de novo, já venceu os 2 jogos, né? O Sporting Cristal, Cerro Porteño, agora pega o Bolívar lá, é jogo duro pela altitude, então o Palmeiras tem que ir forte para conquistar a 3ª vitória. Nessa fase de grupos, não preocupa a classificação. O que preocupa é a pontuação. Acho que é importante terminar na frente, o Palmeiras vem fazendo isso muito bem, de ter o segundo jogo em casa. Então é importante pontuar, chegar na frente e decidir aí 8ª de final, 1/4 de final, semifinal, tudo em casa, aí final é jogo único, aí aquela vantagem morre, né? Mais importante o Palmeiras realmente fazer a melhor campanha nessa primeira fase. Então é isso, o Palmeiras tem aí então Lucas Evangelista, que está de volta, mais um jogador, daqui a pouco tem Veiga, já tem Maurício, já tem Paulinho, o elenco é que vai dando grandes opções aí para o Abel, para essa campanha que já começa a encantar, né? O Palmeiras está se reencontrando, criando aquela identidade, aquele time marcador, pegador, que não dá espaço para o adversário, e a gente imagina e acredita numa sequência muito boa, muito forte do Palmeiras, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores da América, tá legal? Bora falar agora sobre a camisa do Palmeiras. Existe a intenção no Verdão de faturar R$1 bilhão no período de 4 anos apenas com patrocinadores do uniforme alviverde. Isso só é possível porque Crefisa e Fã deixaram de patrocinar o Palmeiras, o contrato era horroroso. O Verdão tinha direito a apenas R$81 milhões por ano para estampar em todos os espaços do uniforme as marcas da presidente Leila Pereira. No fim do contrato, na temporada passada, o Palmeiras foi ao mercado e nesse momento já tem, mesmo com apenas 4 marcas estampadas no seu uniforme, um valor equivalente a R$149 milhões. São R$68 milhões a mais na comparação com os patrocínios da Leila Pereira. Cansei de dizer para vocês que o contrato da temporada passada para o Palmeiras era horroroso. Verdão tem R$100 milhões da Sportingbet, mais R$30 milhões da Victor, mais R$11 milhões da Sil Fios e Cabos Elétricos e mais R$8 milhões da Uniaselv. Importante lembrar que o Palmeiras ainda tem mais 3 espaços livres no seu uniforme, omoplata, barra traseira e área central da camisa. Com outra observação importante, o Palmeiras pôde se dar ao luxo, até por já ter uma grana legal, de recusar 38 empresas desde janeiro. Algumas eram incompatíveis, outras seriam concorrentes de seus atuais patrocinadores e outras apresentaram valores baixos. A gente pode somar esses 149 milhões aos R$45 milhões por ano que a Puma paga para ser fornecedora de material esportivo do Palmeiras. Ou seja, o Verdão já tem garantidos R$194 milhões fixos. Nem estou incluindo bônus que estão todos associados a títulos conquistados nas competições que o Palmeiras disputa. Com esses 194 milhões, conseguindo preencher esses outros 3 espaços, o Palmeiras pode alcançar R$255 milhões
por ano. Dessa maneira, com essa cifra, multiplicando por 4, é que o Palmeiras imagina ser capaz de faturar R$1 bilhão com patrocinadores no seu uniforme por 4 temporadas. E aí, torcedor palmeirense, gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer e levar as notícias do Verdão para ainda mais pessoas. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo sobre o Palmeiras. Aqui você fica por dentro de tudo, contratações, bastidores e as novidades do nosso time de coração. Deixe seu comentário aqui embaixo falando o que achou do vídeo e compartilhe com seus amigos palmeirenses. Vamos juntos fortalecer essa comunidade. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Giro de Notícias do Palmeiras. Avante palestra! Forte abraço!